canal. Eu acho que nenhum vídeo foi tão triste quanto esse aqui do canal Ferreira. Aqui no meu canal eu abordo as mais diversas coisas. Eu abordo temas de saúde, educação, meio ambiente. Eu abordo o tema que eu quiser. Aqui não é um canal nichado, né? Já foi antes, eu já fiz algumas inserções aqui como né, Christum Dominum, né? Com outro nome, outra roupagem. Tentando fazer um canal um pouco mais católico. Mas eu percebi que eu não tenho talento nenhum para pregação em rede social. Então acabou que eu desisti desse intento e voltei ao conteúdo comum, mas mantive as roupagens do meu canal. Seja bem-vindo aqui ao canal do Ferreira mais uma vez, no dia de hoje, dia 23 de agosto de 2026. Eu agradeço muito a sua presença aqui no canal do Ferreira. Eu agradeço muito que você tenha vindo participar do nosso vídeo, aqui da nossa comunidade do canal. Eu sou muito grato pela tua presença, muito grato pela tua participação. Já aproveita e deixa teu like, né? Comenta aqui no vídeo se você sentir interesse, comenta, deixa a tua mensagem de força aí pro Lito, né? Que esse vídeo vai ser sobre ele, vai ser sobre o estado de saúde dele, vai ser sobre o estado de como as coisas estão atualmente, né? Com o nosso grande Joselito Souza. Cara, eu vou começar esse vídeo, né? E eu já avisei que o tema vai ser o Lito, né? No vídeo de hoje. Eu vou começar com uma reflexão, eu acho que um pouco simples para todo mundo entender, né? Eu acho que o Lito apareceu no YouTube há muito tempo. Eu acho que vocês já sabem, mas se vocês ainda não sabem, ele tinha um canal, tinha um site, né, onde ele fazia mixagem de músicas e fazia, né, o blog Aviões e Músicas. Então foi assim que o blog Aviões e Músicas ele nasceu. O próprio Lito criou esse blog na época, lá nos anos 2000, e ele já era DJ, ele já tinha muito conhecimento, ele já era mecânico de aeronaves e isso era um hobby para ele, né, um hobby de ser, né, de fazer um site com as curiosidades da vida dele, né, curiosidades da aviação, junto com música, que era outra paixão que ele tinha e que ele cultivava. Então, eu acho que vocês já devem saber disso, se vocês ainda não sabiam, então eu tô contando aqui pra vocês, né, em primeira mão. Procurem aí sobre a vida dele, tem vários lugares onde ele já falou sobre a vida dele, sobre o que ele fazia, sobre como ele fazia, tá? Então, assim, o Lito, ele é um cara apaixonado pelo que ele faz, ele é um cara que ama fazer o que ele faz e que claramente não se importa, né, no fim das contas, no fim último, com o dinheiro. Me parece muito que o Lito ele tem uma paixão interna mesmo, assim, e ele é um cara que faz as coisas puramente porque ele gosta de fazer. Nos últimos dias, né, e aí ele fez o canal dele do YouTube, quando ele viu que o YouTube tava em ascensão, tava em alta, ele foi lá e criou o canal dele do YouTube, né. Foi uma coisa que ele fez aí de maneira extremamente, eu diria, natural, né? E todos nós criamos canais de YouTube. Eu criei o meu em 2012. Esse canal que vocês estão assistindo é um canal de 2012. E ele é um canal extremamente antigo. Por mais que não pareça, ele já passou por várias remodelações. Inclusive, uma delas foi, né, o Christum Domino, que também já morreu, entre aspas, que eu já fiz outra roupagem, tentando me adaptar ao cenário de YouTube. Ou seja, todos nós aqui que trabalhamos com YouTube, desde aquela época, né, nós amamos fazer isso daqui. Isso aqui não é uma coisa que a gente faz por dinheiro, porque eu nunca ganhei dinheiro com o meu canal. A gente faz isso aqui por paixão mesmo, porque a gente gosta, por hobby. E o Lito é um cara como eu, um cara que ama fazer isso daqui e ama passar informação para as pessoas. Deixa eu só colocar a câmera mais para cá, eu acho que vai ficar até melhor. Vou tentar só centralizar para cá. Só um segundo, pessoal. Vou tentar centralizar um pouco mais essa câmera. Deixa eu ver, eu acho que ficou melhor assim. Que até para vocês também é melhor, né? É isso aí, acho que agora deixa eu olhar aqui com o corte, tá legal? Beleza? Então, voltando pro assunto, o Lito, ele sempre me pareceu fazer isso por amor, né? E eu acho que para todos vocês também. O canal Aviões e Músicas tem o seu início realmente, que as pessoas começam a assistir muito ali em 2018, 2019, onde as pessoas começam a enxergar no canal Aviões e Músicas uma fonte de informações, né, onde as pessoas poderiam ver alguém capacitado falando sobre aviação, porque até então apenas a grande mídia falava sobre isso, né? Isso é uma coisa que é real, assim, que só a grande mídia falava sobre aviação e era um saco
ter só a grande mídia falando sobre aviação, ter só a grande mídia falando sobre conteúdos de aviação, né? E o Lito foi um dos caras que começou a fazer isso junto com o De Bortoli, né? Que fez o Aero por Trás de Aviação também, e outros canais, que um canal que eu adoro muito, que é o Aviões e Companhia, Aviões e CIA, que é um canal incrível, até esqueci o nome do apresentador, mas é incrível também o canal. Eu conheci ele em meados de 2020, 2021, é um canal incrível também. Então esses caras que começaram esses vídeos de aviação, eles têm uma grande contribuição, eles deram uma grande contribuição para o cenário de aviação no Brasil, de aviões no Brasil. E eu acredito que o Lito, quando ele iniciou o canal dele, ele não esperava que fosse ter toda essa repercussão, tanto que o canal era extremamente simples, né, um cenário simples, né, eu mesmo nem tenho cenário, eu não faço isso, eu gosto de fazer os vídeos de forma natural, minha câmera é ruim, né, mas eu tento fazer o melhor que eu posso todos os dias, e eu acho que ele também sempre pensou assim, em fazer o melhor que ele podia todos os dias, e com isso ele conseguiu criar o canal dele e fazer sucesso, né, ele fez o canal dele, começou a apostar em edição, e eu acho que um dos vídeos que mais estourou dele, né, foi o vídeo do Airfrance 447, que é um vídeo assim que dispensa comentários, né? Um vídeo que um segundo. É um vídeo que tem um apelo muito grande na comunidade em geral, de aviação, que gosta de informação e gosta de estudar sobre o tema e que gosta de aprender sobre o tema. E aquele vídeo foi uma das maiores divulgações, e eu falo isso de peito aberto, foi uma das maiores divulgações de aviação de todos os tempos. Tá? Eu acho que talvez tenha sido o maior de todos os tempos, até do mundo inteiro. Porque até então existe um terrorismo midiático, na minha opinião, em relação ao que aconteceu no Air France 447. E se você ainda não assistiu esse vídeo do Air France 447, eu recomendo muito que você assista. E lá o Lito ele faz uma reflexão extremamente forte a respeito do que aconteceu e fala sobre o CRM. E uma das primeiras vezes que muitas pessoas no Brasil inteiro ouviram falar sobre o termo CRM. Muitas pessoas sequer tinham ouvido falar sobre o termo CRM. E o termo CRM apareceu várias vezes naquele vídeo. E as pessoas ficaram se perguntando o que era e foram estudar sobre e descobriram que a aviação é extremamente segura por conta dos protocolos sendo aplicados o tempo inteiro. Então, assim, o Lito ele teve uma importância na aviação brasileira, não só por esse fator que eu citei, mas por diversos outros fatores que nós julgamos, né, e eu julgo que foram extremamente contribuintes para todas as coisas. Principalmente para esse entendimento que a gente tem hoje do que é um motor de avião e não turbina, que sempre a imprensa falava sobre turbina e o Lito bateu sobre motor. Então o Lito ele foi importantíssimo na divulgação científica da aviação, em como as coisas eram feitas, em até mesmo metodologia. Então o Lito deveria já ter ganho umas 3, 5 medalhas se fosse um país sério em relação a isso, mas infelizmente o Brasil é um país de merda que não vai reconhecer o Lito Souza, né, principalmente os nossos políticos vagabundos, né, de Brasília, não vão reconhecer o Lito Souza como uma sumidade nacional. Na minha opinião ele é, porque a aviação ela é brasileira, ela surgiu no Brasil, doe em quem doe nos americanos, doe em quem quer que seja. O Santos Dumont criou a aviação, o Brasil é o polo da aviação, nós produzimos aviões, nós fazemos acontecer, né, no mundo inteiro. A Embraer é nossa, a melhor empresa de aviação do mundo, na minha opinião. Só não dá pau em Embraer, só não dá pau em Boeing e Airbus por conta do financiamento estatal, que a gente deveria ter mais financiamento estatal em cima da Embraer para produzir ainda mais aeronaves regionais. Mas a Embraer às vezes tem que se virar com capital estrangeiro para poder fazer suas aviações, suas aeronaves. O governo brasileiro não chega junto ali colocando dinheiro na Embraer, como por exemplo o governo da Coreia faz, o Japão, os Estados Unidos também, tipo a França e a Inglaterra. Então assim, eu acho que nunca vai acontecer um reconhecimento mesmo assim. Talvez aconteça um reconhecimento póstumo, mais do que adianta, da figura do Lito, né? Da figura do José Lito Souza. E aí, após a criação do canal, o Lito ele se tornou assim, nos últimos anos, né, nos últimos 8 anos, ele se tornou uma figura central da aviação brasileira, em divulgação, em análise, em consulta. Ele se tornou a figura que todo mundo olha quando acontece um acidente. Eu acho que vocês devem lembrar do último acidente que aconteceu com o avião da Voipers. Eu vi vários relatórios, vários vídeos, vários documentários, inclusive o documentário do Lito. E eu tenho muito medo, muito receio que aquele seja o último documentário do Lito. Mas se você ainda não viu, veja esse documentário. E lá, na minha opinião, é o auge do Lito. É o auge da edição. É o auge de como deve ser a divulgação de incidentes aéreos no Brasil. Eu acho que o Lito ele colocou a régua lá em cima.
O Cenipa, na verdade, os Seripas e tal, já fizeram a ANAC, a Aeronáutica Brasileira, já fizeram várias menções ao Lito honrosas. Ele é um cara que tem menções honrosas nessas instituições, isso a gente não pode negar, mas que, na minha opinião, não é suficiente. E eu acho que ele colocou a régua lá em cima de como todo mundo, a partir de agora, deve fazer documentários e falar sobre aviação. Tem que ser uma coisa profissional, uma coisa séria, uma coisa que se paute realmente em divulgação de verdade e não em conspiração. Eu acho que o Lito colocou a régua muito alta. Então, a partir disso, se você ainda não sabe, o Lito tá com Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença conhecida como vaca louca, que degenera o cérebro, né, fazendo alguma coisa com proteínas, eu realmente me esqueci, né, mas que é incurável. E é intratável também. Então, muito provavelmente, nos próximos 8 meses, o Lito não vai mais conseguir falar, não vai mais conseguir pensar, não vai mais conseguir agir como um ser humano comum. Como ele sempre foi, altivo, um cara extremamente gentil, bondoso, caridoso. Talvez essa doença leve o nosso Lito, que talvez seja o segundo maior aviador de todos os tempos, né? O segundo cara mais importante depois de Santos Dumont para a aviação brasileira, na minha humilde opinião. A gente tem outras pessoas também que são muito importantes, mas eu acho que o Lito se colocou no patamar de popularidade e de ser querido pelas pessoas que não... Acho que não vai existir outra pessoa como ele. E, na minha opinião, ele é o número 2 depois do Santos Dumont. E que, infelizmente, vai nos deixar. Eu estou sendo extremamente pragmático aqui, mas como vocês sabem, esse canal aqui ainda é um canal que tem uma visão católica. Eu tenho uma imagem da Sagrada Família Ortodoxa e também tem uma imagem da Cruz Ortodoxa aqui. Muitos de vocês talvez não gostem desse cenário, muitos de vocês acham que isso aqui é ofensivo, principalmente se você é protestante, mas eu não ligo para sua opinião. Mas eu estou rezando todos os dias por ele. E estou rezando e vou rezar e vou dedicar as intenções da Santa Missa desse domingo para ele, para que ele tenha a cura. Mas às vezes as pessoas passam por essa terra, fazem o seu trabalho e vão embora. E essas coisas são misteriosas. Essas coisas são extremamente misteriosas. Não existe como a gente não existe como a gente decorar, aprender, tentar... Ah, mas por que tá sendo assim? Por que ele tá indo embora? Por que ele tá deixando? Às vezes não cabe a gente, não cabe a nós tentar explicar esse tipo de coisa, porque são coisas inexplicáveis. E só Deus vai dizer por que ele foi embora. E eu rezo todos os dias e nós estamos rezando e peço que você também entre em corrente de oração pela vida dele, principalmente vocês que estão na Quaresma de São Miguel, coloquem a vida do Lito nas suas intenções, né? Além de todas as outras coisas que provavelmente você está colocando, e a gente tem que acreditar, tem que tentar esperar até outro momento, um milagre de Nossa Senhora, um milagre de algum santo, algum padroeiro que possa ajudá-lo, né? Pela intercessão de algum santo, que Jesus possa ter piedade da alma dele, misericórdia, e que ele consiga a cura, que ele consiga se recuperar. Então a gente tá rezando, a gente pede a Deus que ele não sofra, que ele tenha uma longa vida, que ele consiga se recuperar e ter uma longa vida, mas a gente sabe que de forma pragmática isso talvez não seja a vontade de Deus, e a gente reza para que ele tenha uma boa ida, para que ele tenha uma ida calma, tranquila, uma ida que a família dele consiga se despedir, que ele não perca totalmente os sentidos, que ele tenha a sua visão não comprometida, que ele consiga se despedir, né, do seu filho. É uma situação extremamente difícil, é um homem extremamente bom, e que eu acho que eu penso todos os dias que ele já cumpriu a missão. Eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho um discernimento espiritual de entender que é a missão dele que já foi feita. A dor, ela vai acontecer, porque nós somos seres humanos, nós passamos por essas dificuldades, essa forma complexa de ver o mundo, mas é isso, às vezes a gente cumpre a nossa missão e a gente precisa ir. E eu tô sentindo muito que é isso, sabe? Eu tô sentindo muito que é isso, que ele cumpriu a missão dele e que ele precisa ir. Eu não queria que fosse assim, eu acho que ninguém queria que fosse assim, mas eu sinto que é isso. A gente reza, tem fé para que ele se recupere, mas eu pessoalmente eu sinto que é isso. Eu sinto que ele foi tão bom, tão generoso, tão cuidadoso, uma pessoa tão querida, que eu acho que ele já evoluiu espiritualmente ao ponto de não precisar mais estar encarnado. Eu acho que ele só precisa ir, porque ele não merece essa terra, ou essa terra não merece, no caso, né? Eu acho que é um pouco dos dois.
Eu vou compartilhar uma visão minha própria, tá? Eu vou me separar um pouco desse assunto, mas eu vou voltar para ele de novo. Mas eu sinto todos os dias que essa terra ela é uma passagem extremamente complicada para as nossas almas e para os nossos espíritos, né? Eu compartilho uma visão católica com todos vocês, uma visão não ortodoxa, uma visão católica apostólica romana. Entretanto, eu tenho algumas convicções pessoais, certo? E uma dessas convicções pessoais é o seguinte, que essa terra aqui é um lugar de provação, certo? É um lugar que não é bom. É um lugar que, no fim das contas, ele te coloca contra a parede todos os dias para que você cumpra com os mandamentos divinos, os mandamentos da bondade, da caridade, da temperança, da esperança, e não machuque ninguém. Eu acho que esse é o principal objetivo da vida humana, é não machucar ninguém. Você passar a sua vida inteira, viver a sua vida inteira e não magoar ninguém. Tentar o máximo possível fazer o bem, se sacrificar pelos outros, né? A gente, inclusive, diz isso na missa. Existe um cântico onde nós dizemos é um privilégio dar a vida pelo irmão, né? E eu acho que é meio isso mesmo. Eu acho que é meio isso mesmo, assim. Eu acho que o católico ele tem essa visão, e eu acho que o espírita também, eu acho que a maioria das religiões de bondade tem isso também, de entender que isso aqui é um plano de passagem e que não é bom ficar aqui. Quanto mais você fica, mais você sofre, mais você percebe que as outras pessoas sofrem, mais você percebe que os animais sofrem, mais você percebe que o mundo ele é complicado e que ele te prova todos os dias. E que quanto mais cedo você for embora para encontrar com o Nosso Senhor, melhor. Não que você tem que se matar ou você tem que ser extremamente antimaterial, não. Mas você tem que ver cada momento e cada coisa que acontece com você como uma oportunidade. Se você tá passando por uma dificuldade, você precisa rezar e aprender com aquela dificuldade, entendeu? Você não pode olhar para Deus e dizer por que eu tô passando por isso. Não, na verdade você tem que dizer obrigado que eu tô passando por isso, porque eu consigo evoluir como pessoa, entender que o que eu tô passando, isso tá me ensinando a ser uma pessoa melhor, tá me ensinando a ser um ser humano melhor, tá me ensinando a dar valor às pequenas coisas, às grandes coisas, e assim você vai evoluindo espiritualmente para que você consiga ter tranquilidade, passar pelas dificuldades tranquilo. Porque você entende que isso aqui é uma passagem, que o dinheiro que tá na conta do seu banco não vai pro céu com você, ou não vai pro outro plano com você. Isso vai ficar, entendeu? É efêmero. E o que o mais importante é o que, por exemplo, o Lito fez, que é deixar um legado bom para as pessoas, um legado de amor, um legado de carinho, um legado filial mesmo, que as pessoas se sentem irmãos, Julito. E eu acho que isso é uma coisa extremamente difícil e que esse cara conseguiu. Eu acho que ele conseguiu deixar essa marca no mundo, deixar essa pegada no mundo, essa pegada das pessoas, tipo Ayrton Senna. Ele foi embora e as pessoas falam, cara, esse cara não devia ter ido embora. Mas ele era tão bom, tão foda, perdão pela palavra, que ele se foi. E se ele se foi, talvez a gente consiga aprender uma coisa ou duas com a partida dele. Eu vou passar um vídeo, né? E vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Porque é um vídeo longo, vocês sabem que eu faço short. Mas esses vídeos longos aqui, às vezes eu corto, às vezes eu não corto. Porque o meu objetivo principal é alcançar, tipo, 15 pessoas. Mas, no fim das contas, a parte mais importante não é essa. A parte mais importante é eu falar para as pessoas o que eu sinto, para que as pessoas também consigam entender, né, o meu ponto de vista, tá certo? Contribuir um pouco mais pro debate, eu diria. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o vídeo da Mila. Eu vou dar um play aqui no vídeo da Mila, tá? E vai rodar aqui, tá? Vamos lá. Alcance que teve o caso do Lito e que precisa ter esse alcance mesmo. Eu queria explicar para vocês o que eu preciso agora. Eu tenho 0% de chance, mas se eu tiver 1% de chance em qualquer lugar, a gente quer esse 1%. Eu entendo que os estudos eles têm que seguir uma cronologia, mas quando você tem um familiar seu, você não consegue entender como não incluir uma pessoa dentro de um estudo, se isso pode dar para ela uma chance. Eu entendo a ciência, eu apoio a ciência, eu sempre apoiei a ciência, mas o meu amor vai lutar até o final para eu conseguir um espaço pro Lito, e eu tenho certeza, pelo que vocês estão mostrando, que vocês não vão soltar a nossa mão. A gente é brasileiro e brasileiro faz barulho. A gente consegue coisas impossíveis.
E a gente tem 2 estudos potenciais. A gente já entrou em contato com eles, mas por enquanto eles não estão recebendo pessoas. Ter o lito nesse caso não é só abrir uma exceção, é também dar relevância para esse caso. É uma doença rara. Quantas outras pessoas podem, né, não tem nem acesso a essa informação e de repente a gente vai potencializar isso, vai botar à luz, a gente quer se comprometer, quer usar a nossa notoriedade que existe para dar luz para a ciência, para mais coisas, mas a gente quer uma chance. É isso que a gente precisa. Então eu vou deixar para vocês os 2 estudos que existem, que são os mais promissores. Um de Harvard, que eu sei que vocês já estão lá, eles até, não sei se é por conta do lito ou não, mas espontaneamente, sem que eu precisasse pedir nada, muitas pessoas foram no Instagram de Harvard e estavam pedindo pro lito. Eu vi que o último post dele estava até bloqueado para comentários, mas vamos tentar, de todas as formas, a mídia, o governo. O lito, ele é raro, é um legado, ele ajudou tantas pessoas, vocês conseguem ver, abram aí qualquer lugar, não tem uma pessoa. Então, se a gente tiver qualquer chance, é essa chance que a gente tem que lutar por ele. Eu não vou me conformar que não existe um tratamento. Eu vou lutar por um tratamento para ele, por 1%, por 2%, por 3%, por 4%, seja quantos por cento forem. Então a gente tem esse de Harvard e principalmente esse que tem um multicentro. Ele tem em Paris, ele tem na Alemanha, ele tem na Inglaterra, mas acho que de Paris é o centro do estudo. Esse, pelo que eu andei conversando, parece ser o mais interessante, porque ele já está numa fase mais avançada. Então, por favor, me ajudem. Tá? Me ajudem, a gente juntos, pode ser que a gente consiga, entendeu? Eu acho que um não, eu já tenho 0, então eu não posso ficar menos do que 0, não existe, né? Pelo menos não na matemática da minha vida. Então qualquer coisa que a gente conseguir é maravilhoso, um problema por vez. Depois eu vou ver como que a gente vai pra lá, como que a gente vai levar ele, como que a gente vai pagar isso, como que eu vou falar o idioma. Isso é um outro problema. O que eu preciso agora é rápido de incluir ele, porque essa é uma doença progressivamente rápida. De ontem para hoje, por exemplo, ele já perdeu um pouco mais de visão. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou implorando a ajuda de vocês. Me ajudem a fazer esse caso ter a repercussão que tem, ter a atenção que tem. A gente dá visibilidade para essa doença rara. A gente ajudar. O lito, ele pode ser uma missão. Pode ser uma missão, entendeu? Dele, dar visibilidade para isso. E muito obrigada por centenas de mensagens e de tudo que as pessoas têm mandado. A gente já tem bastante informação. O que a gente precisa agora é agir, é conseguir agir. Que ele receba o remédio que está sendo usado lá em teste. É isso que a gente precisa. Só isso. Então, conto com vocês. Não soltem a nossa mão. Missão dada e vamos junto. Então esse foi o vídeo da Mila, né? Que é a esposa do Lito, né? Eu lembrei de uma coisa agora que no começo, né? Pra quem não acompanhou isso, no começo o Lito começou a sentir algumas coisas, aí foi diagnosticado com câncer de próstata, aí bem no início já começou a cuidar disso, aí começou a ter problemas de locomoção, de fala, e aí descobriram que era a vaca louca, né? A Creutzfeldt Jacob. A gente vai chamar de CJ aqui, né? A CJ aqui, a CJ. E no início, né, ninguém desconfiava que fosse esta doença. E eu vou, na última parte desse vídeo, eu sei que eu falo muito devagar, então eu sempre peço para que todo mundo coloque o vídeo em um e-mail, mas é que eu preciso raciocinar porque é um vídeo ao vivo, praticamente eu não faço corte. Eu gravo e já coloco no YouTube, então eu tento falar o mais correto que eu posso, então eu tento falar sem falar muita besteira. Então eu peço perdão se eu falo devagar, tá? Mas vamos lá. Nessa última parte do vídeo eu quero falar sobre uma coisa que me doeu muito no coração, assim. Doeu muito no coração, cara. A gente já conversou aqui sobre rezar, sobre pedir, sobre implorar a ajuda de Deus num momento tão difícil. Mas uma coisa me incomodou. Me incomodou muito de ontem pra hoje. Muito. Por que é que a ciência brasileira não tá na ponta dessas pesquisas? Por que tem que ser uma ciência francesa? Por que tem que ser uma ciência inglesa? Por que a gente não tem estudos aqui no Brasil da Creutzfeldt Jacob, da CJ, sendo que a gente já tem 20 anos dessa doença, 30 anos dessa doença?
O Brasil deveria ter núcleos de disseminação, sabe, de cultura sobre essa doença, e não só sobre isso, mas sim sobre os estudos de cura e tratamento dessa doença. O Brasil deveria ser pioneiro em muitas coisas. A gente já falou sobre o Brasil ser pioneiro na aviação, e não foi pioneiro na cura da doença da Creutzfeldt-Jakob. E quantas mais doenças estão escondidas e o Brasil não está na linha de frente tentando curar essas doenças, tentando produzir curas para ganhar dinheiro com patentes, para ganhar dinheiro para fortalecer a sua soberania nacional. Isso me incomodou muito de ontem para hoje, assim, eu não sei porquê. Eu acho que principalmente foi porque eu fiquei revoltado com o quanto de dinheiro que a gente paga e a ciência brasileira não consegue fazer esse tipo de coisa. E não por culpa dos cientistas, mas por culpa do investimento. A gente não investe em nada no Brasil, a não ser em porcaria. A gente investe em São João, a gente investe em carnaval, a gente investe dinheiro público em porcaria, em rua merda, a gente investe em rua esburacada, a gente investe em UPA que não funciona. Todo o dinheiro, ou a maior parte desse dinheiro é muitas vezes desviado pelos próprios políticos e eles não sofrem nenhuma pena. Né? Vide o caso do Sérgio Cabral, por exemplo. O cara tá aí solto, vivendo a vida, né? E é um cara que foi preso, é um cara que já foi condenado, e muitos outros políticos também, por exemplo. E a gente não tem uma ciência pujante no Brasil. A gente poderia ter uma cura para essa doença no Brasil. Ou seja, a gente já poderia ter pesquisado essa doença há 20 anos atrás. E a gente não conseguiu fazer isso por falta de investimento. A gente não conseguiu fazer isso por falta de vontade dos governantes. E isso me deixa extremamente triste, extremamente revoltado. Que a gente não consiga ter uma cura para uma doença que existe há não sei quantos anos. Eu rezo muito para que o Lito consiga entrar nesses estudos experimentais da França, porque me parecem ser estudos extremamente promissores, principalmente pela metodologia dos estudos. Eu fiz uma pequena lida no que esses estudos estão fazendo e me parecem ser os mais promissores, mas o de Harvard também não é de descartar. Então acho que se ele participasse dos dois seria interessante, mas se eu fosse escolher, eu escolheria o francês, pelo estágio que está o estudo também, pela forma com a qual eles estão fazendo as coisas lá. E é isso, eu acho que cabe a nós nesse momento desejar força, mandar energia, rezar e principalmente entender que esse é um momento complicado para ela, complicado para a família do Lito, e respeitar o momento é a coisa mais importante. Então, não sejam babacas, não sejam mongoloides, defendam o ponto de vista de vocês, né? De forma inteligente, ou seja, rezem, mas não sejam idiotas com a situação, nem sejam arrogantes com as outras pessoas, nem coloquem isso acima de nada, nem sejam pessoas sensatas e equilibradas nas redes sociais, tá certo? E não vale só para o caso do Lito, vale para qualquer outro caso, tá bom? Fica aqui o meu abraço pro Lito, fica aqui o meu abraço pra Mila, talvez eles nunca vejam esse vídeo, mas eu queria poder ter conhecido o Lito antes, queria poder ter dado um abraço nele, queria poder ter falado com ele, dito que ele me fez ser apaixonado ainda mais pela aviação, porque eu já era um amante da aviação, e ele me fez ser um apaixonado, assim, sem escrúpulos pela aviação. Então, eu não sei o que dizer. Eu acho que a vida é injusta, mas que eu rezo para que o Senhor dos Justos abençoe o Lito e coloque sobre ele a mão, dos seus santos, dos seus grandes homens da ciência, que ele consiga se recuperar. A partir de hoje, corrente de oração, né? Vamos dar as mãos aí na Quaresma de São Miguel, quem tá fazendo, rezando o rosário, vamos colocar o link nas intenções e vamos pra cima. Vamos tentar, não vamos desistir, assim como a Mila não desistiu. Tá bom, pessoal? Um abraço pra todo mundo, salve Maria, e que Deus esteja convosco, e o Senhor esteja conosco e Deus esteja convosco. Até a próxima.